Paz do Senhor, povo de Deus. Vou trazer uma palavra edificante para todos nós e nós aprendemos muito com ela. Ele fala a parábola do filho pródigo, O filho que se perdeu e foi achado. Está registrado justamente no livro de Lucas, capítulo 15 e o versículo 11 em diante. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queridos e amados irmãos, essa parábola, essa passagem é uma história que retrata a vida de muitas pessoas que de uma forma voluntária e de uma forma também porque cedeu às tentações, o mundo está aí tentando nos arrastar para ele, o pecado, as facilidades que muitas das vezes não são tão fáceis assim. Sei que o inimigo da nossa alma, o arco inimigo do Senhor, que é chamado na Bíblia de diabo, que é chamado na Bíblia de acusador, ele vem, querido, tentar tirar nós da presença do Senhor. E foi isso que aconteceu, aquele filho da parábola. Em um momento da sua vida, ele era bem abastado, estava feliz na casa do pai, tinha tudo o que estava ao seu alcance, porque ele era herdeiro do pai. E ele, num dado momento da sua vida, decidiu sair junto do pai, junto da proteção. Nós sabemos que não foi uma decisão boa, porque com o pai tinha proteção, com o pai ele tinha amor, com o pai ele tinha cuidado. E é isso que nós temos quando estamos junto de Deus, que é o nosso pai. Nós somos cuidados, nós temos proteção, nós temos provisão. Mas no momento da vida, quem sabe esteja falando com você, você decidiu ir embora. E o pai, com muito amor no coração, pede para ele pegar aquilo que lhe pertence, porque o pai sabia que ele era herdeiro. Saiba, você é herdeiro, você herdou aquilo que Jesus conseguiu na cruz. Nós não tínhamos condições de pagar, mas Jesus pagou o preço, e hoje nós temos direito de somos chamados filhos de Deus. E assim esse filho da parábola vai para longe do pai. A Bíblia fala que ele começa a gastar tudo o que o pai lhe deu para a viagem, de forma dissoluta. Esta forma é sem regra, sem cuidado, sem inteligência, sem sabedoria. Ele começa a gastar dando vazão àquilo que é mais pernicioso, dando vazão à carne, às vontades humanas, dando vazão àquilo
que Satanás ali estava propondo com bebedices, com falsas amizades, porque quando você tem muito dinheiro, você granjeia muitos amigos, mas quando o dinheiro vai embora, meu amigo, só fica Deus, só fica o Senhor para nos ajudar. E muitas das vezes a nossa família está ali do lado para nos dar apoio. Mas o filho pródigo, o filho dessa parábola, ele vai embora e ele chega num determinado momento que o dinheiro já foi embora, e junto com o dinheiro as amizades, as falsas amizades foram embora junto com o dinheiro, e ele fica numa condição desesperadora que a Bíblia diz, e ninguém lhe dava nada. Porque nada vem de mão beijada. Tudo que o pai foi conquistado, tudo que ele conquistou junto com o pai, ele jogou fora, dissolutamente, sem regra, dissolutamente, sem medir as consequências. É isso que o pecado faz na nossa vida, irmãos. Ele vem, destrói a nossa vida, que a gente fica na lama e olha para trás e bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, por que eu cheguei até aqui? Por que eu fui até esse ponto? Foi isso que este jovem, que este homem da parábola, ele chegou num ponto e ele olha para trás, olha para o conforto, olha para a proteção que era no seu lar e ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Porque ele foi procurar emprego em aonde um cidadão que cuidava de porco. Nessa parábola fala de um cidadão judeu, e para ele cuidar porcos, para ele cuidar de porco, ele se submeter a isso, era muita humilhação, e a Bíblia diz que ele desejava, ele não comia, ele desejava comer de tanta fome. Isso é o que o pecado faz na nossa vida. Ele vem para nos destruir, ele vem para nos humilhar, ele vem para arrancar nossa identidade, aquela identidade que Deus nos deu, aquela força, aquela honra, tudo aquilo que Deus deu para nós através de Jesus. É isso que o diabo quer roubar, nossa identidade. Ei, você que está ouvindo e vendo este áudio e vendo este vídeo, não deixe Satanás roubar a sua identidade. O preço que Jesus pagou na cruz por você foi um preço de sangue. Ele não quer te ver nessa situação, e ele pensa consigo: os trabalhadores de meu pai têm abundância e eu pereço de fome. E ele começa a fazer, querido, o primeiro passo da restauração é o desejo. O primeiro passo que nós aprendemos nessa lição é o desejo. Ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz tão somente como um trabalhador. Ele estava decidido a voltar e não tinha pretensão de ser chamado nem de filho, mas no serviçal, na condição de um trabalhador. Ele sabia que estando lá servindo, estando trabalhando, estando debaixo da autoridade do pai, era melhor de que estar lá no mundo perdido, sem identidade. E do mesmo jeito, querido, que ele decide, ele vai. O segundo ponto da restauração: a primeira é a vontade, a primeira é a vontade de querer, é aquela ideia de desejar. A segunda é levantar, a segunda é ir. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. A segunda decisão: não fique só pensando: eu vou voltar. Não fique só dizendo no seu coração: eu quero voltar. Tem esse desejo, é muito bom, mas vá, saia dessa situação de derrota, saia dessa situação de tristeza, saia dessa situação de abandono, porque o Pai está à sua espera. E assim como ele decidiu, assim a Bíblia diz que ele: levantar-me-ei e irei. Ele se levanta e foi. E a Bíblia diz que de longe o pai o reconhece, de longe o pai sabe que é seu filho. Ele estava com as vestes diferentes, ele estava sujo, ele estava descalço, mas o pai nunca se esquece do seu filho. O pai reconhece o seu filho de longe, e de longe o pai estava na porta, e quando o filho de longe vem, ele vai e abraça, aperta, dá um beijo no filho, abraça o filho, e o filho começa o discurso e diz:
Pai, pequei contra o céu e perante ti. O pai não deixa nem ele terminar o discurso. O filho sabia que era pecador, mas o pai estava ali com os braços abertos, braço de amor, e dizendo: eu te recebo, eu te aceito de volta, porque não foi o desejo do pai do filho partir, nunca foi o desejo do pai do filho partir. No Evangelho de João, no seu capítulo de número 6, o versículo 37, diz que aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Ei, não foi Deus que lançou o filho fora, não foi o pai da parábola, foi o filho que quis ir, mas o pai estava lá com braços abertos, dizendo: volta meu filho, volta meu filho, volta meu filho. E quando o filho volta, o pai não deixa nem ele terminar o discurso, e manda logo o seu sai trazer o melhor vestido, trazer o anel do filho, trazer as sandálias do filho, porque o pai dizia e sabia e entendia que o filho não era escravo e por isso não poderia andar descalço, que o filho ele tinha aliança com o pai, por isso coloca o anel. O anel fala de aliança e também fala de autoridade, de identidade. Eu, pai, tenho uma aliança com você, filho, e esse anel é o compromisso. Deus tem compromisso com você e comigo, e por isso mandou Jesus para morrer por mim, por nós. Coloca o vestido, porque quando eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Volta para Deus e vem viver a novidade de vida na presença do Senhor. E ali o pai pega aquele bezerro cevado e mata e faz muita alegria e declara: este meu filho estava morto, ele estava morto, mas agora não está mais, e agora ele está vivo, e agora ele reviveu. Ei, amado, esse é o desejo de Deus para a sua vida. Volta enquanto há tempo, volta enquanto Jesus ainda está à porta e bate. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar eu entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Pega essa palavra, pega essa lição do filho pródigo, faz como o filho pródigo fez, volta para Jesus, porque ele está de braços abertos para te aceitar, para te receber, porque ele nunca deixou de te amar. Aleluia. A terceira lição: o pai nunca deixou de amar o filho. Deus te abençoe, amado irmão, e que você volte para o Senhor. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, comenta, dá o teu testemunho e Deus te abençoe. Eu creio na tua vitória, na tua restauração, porque Deus nunca deixou de te amar.